Da, 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 da. Come with me. Livro Come with Omissal, primeiro me. web Don't livro de quit Tiago sleep. Gênova. Home. Yeah. Sobre o livro. Da, da, da. Latest. Fim. Segunda-feira, 29 de abril de 2013. Essa porra é um furdunço. A Praça São Salvador começa a salpicar as maiores revelias que já vivi em minha vida, e não me canso de dormir em cima das ribanceiras para ver o dia amanhecer salgado de emoções que descontrolem o meu ambiente um pouco menos amoroso e próspero. Dias de pobreza são iguais a julgamentos onde antes de dormir havia de ter no mínimo uma datilografia perfeita com uma base dos 5 dedos na mão. Concordo plenamente quando penso em que ser o dia difícil ou conturbado não é motivo para falar mal da vizinhança, mas veja-se enfim se sua rotina não é esta abalada com as buzinas que demarcam espaço sempre com a mesma pegada. Eu não admiraria a criança ou jovem que quer saber se todos os dias são e é mesmo um jornal a passos largos. Sem fundamentar minha questão, digo a mim mesmo, espero que você esteja vivendo assim. Onde quero chegar não e mais na reverberação do soneto, isso já faço em casa, mas sim no poder de caminhar que o ar leva consegue. Nossas cabeças estão a ameaçar a próxima vítima que pode ser muita coisa ou por mim seria um quase nada. Vejo que todos os dias que acordo foi justo, dormi bem sossegado, mas quando não durmo embarco no acordar do dia e vira mexe este dia não me leva ao de costume. Posso estar acostumado com algo fora do comum, por o que me relaxa e faz descansar, e a web e a TV, e poucas, ou mais vezes minha aiva. Sentir o peso dos dedos não do prazer em nenhuma noite, mas sim livros, me fazem voar o pensamento sem apelidar ninguém que não faça parte da rotina e do trajeto amigo que conheço supremacias, não esta com nada e posso provar. December 22, 2013 categorias. Categorize de Lívia comenta em Membenco. Azide. Sexta-feira, 12 de abril de 2013. Alguns rolês por dentro da música têm escrito e escutado alguns sons. Meu amigo Combalia, o Gabriel me mostrou um CD que ainda não ouvia, Heavy Vice, o disco é lindo. Tem muita coisa boa sobre sentimento e alma musical. O sonho de ser livre faz a vida entrar em lares e viver sozinho num mundo de composições amigas onde muitos se encontram em harmonia. Acho que meu disco não foi diferente. Sou um cara sonhador, gosto de vida, ando dormindo bastante. Descanso, sim, a maior proeza do homem urbano é dormir em paz e viver sonhando. A cidade grande proporciona uma rotina de vida que faz-me sonhar a cada instante e dormir com sabedoria e amor. Minha família mostra as melhores coisas, amor, sobrinho, afetos, casa própria, moradia ruim está longe da minha visão. Não quero ser apostólico nem ateu, porém o mundo não me dá a opção de viver o lado ruim. Drogas, para que usá-las ao meu mundo? Para quem está estendido o abraço da vida? December 20, 2013 categorias. Categorize de Lívia comenta em Membenco. Azide. Quarta-feira, 3 de abril de 2013. Os sonhos. Os sonhos estão voltando. Depois de uma leve enxurrada de dias vividos com uma dose homeopática de vida em cima de vida completamente parecida com algo como uma epopeia de vida após a morte, os dias se parecem mais calmos e menos vorazes e aveludados por aquela ligeira lembrança do que se remete à morte e aos opacos cardumes de megera que andava rondando os ouvidos do meu corpo. A experiência da morte deve ser daltônica ou obstáculo para aqueles que sempre correm pelo lado sombrio do obscuro. Queria sim estar com alguma coisa viva que falasse comigo, e não com o ser animado que vende drogas e corre pelo lado do dinheiro em busca de alguma objeção ao meu comportamento banal e mal resolvido. Nossa mãe, quanta coisa passou, quantos anos morreram, e quanto trabalho tive que tirar de casa após serem internadas 1, 2, 3 vezes por dependência alcoólica ou por dinheiro que só assim sabia fazer amar e correr por dentro das ruas e de festas perdidas em precaução e obstáculos netunos que se mostravam tão degradantes ao lado que me quero. Consigo olhar para o mapa e ver que de longe sou diferente do que meus amigos pedem e a saúde almeja estar. Não quero fumar cigarros, os remédios já não me tumultuam. O tratamento foi dissipado aos poucos e hoje escrevo para ver se realmente é disso o que precisava ou se estava tão perdido que preferi sair de mim e virar um estudante chato ou aquele que comporta a droga para somente vê-la como oportuno ou desamores para ter algum prestígio longe de si, de mim e de outros amigos mais velhos.
Perdi capítulos, arrumei histórias, cresci mais velho, retomei amizades, ganhei e perdi telefones. Usei a pista, corri contra o vento e vi rodamuinhos saírem de fronte enfrentando trovoadas e correrias que só numa balela epopeia não se saberia como história, capítulo ou parafraseando algum poeta. Por que não pulei pelo jaguar da ressonância? Será que vejo tudo isso e penso que não o fiz? Será que vi tudo isso e penso que no dia certo estarei com meus pais, dentro de uma cama abraçadinha, sem qualquer diferença de jogo, audácia ou referência sinônimo de Deus? Ou será que a sombra da igualdade vai mostrar que o mais feliz é quem trabalha e não larga o gatilho nunca, mesmo que de frente ao prazer? Se for porventura em aventureiro, saberei ao menos que o passado jogou por terra o amor e que perdi por 1 ou 2 anos a vontade de ter a vida porque perdi meu pai, e que hoje me ilusiono com banalidades somente para ver amigos ou novelas mexicanas e não ter mais participação neste enredo enfadonho que sempre quando posso mostro minha jogada, somente para me desvencilhar deste jogo podre que é a polícia contra os mocinhos e homens da lei que tentam manter a ordem pública em prol de uma sociedade babaca, que prefere ser mostrada pelas almas belas e leves, do que por maldades sórdidas que somente são passadas em jornais e televisão bem paga. Sorte a minha ter nascido fortinho, pois quase a saúde que aguente tantos remédios por delongados anos, sem ter surtado de verdade para a vida, e algumas mais pessoas que ainda assim importantes não só em pensamentos como também na cozinha, em casa e na cama com outras novas garotas ou mulheres que adoram este dia frio, que caiu na ribanceira de um bairro fictício chamado amor. Dia de dor, dias de luta, barreiras irreconhecíveis e guardadas no meu coração. December 2, 2013. Categorias. Categorize de Lívia comentem Meimenco. Azide. Quinta-feira, 21 de março de 2013. Peguei o jogo iniciado pela televisão. O Brasil estava ganhando de 2 multiplicação 0 da Itália. O que acontece quando eu percebo que a luz invadiu minha visão? Itália. Este país é uma merda, só tem corrupto. A bola rola em questão de meia hora, o jogo vai por água abaixo e faz com que os azulzinhos empatem a partida em 2 multiplicação 2. Número democrático para quem está em 2013 com um papa novo. Guerras em andamento e mídias fanáticas tentando diferir entre o certo das narrações problemáticas. O jejum do meu fogão acabou. Ganhamos dos vascaínos o campeonato carioca e pude estar no carro do Gabriel, pensando na vitória, quando foi feito o gol do glorioso alvinegro. O mundo gira, fogão, e vamos mais uma vez avante para a segunda etapa do campeonato carioca. Lembro-me da Copa Comembol quando com meus primos assistimos das arquibancadas do Maracanã o jogo contra o Peñarol. O jogo foi aos pênaltis. Olhei para Matheus, estava chorando, Felipe chorando, abaixei a cabeça e fiquei calado. Não vimos os gols, meu pai e tios gritavam, era o primeiro campeonato internacional de futebol que víamos o time ganhar. História pacata, Paulinho Criciúma, Mauro Galvão, Gotardo e outros que não recordo haviam conquistado já em 89 e 90 o campeonato para o fogão. Estava na casa da minha avó. Compramos muitos posteres e faixas do time glorioso. Vovó adorava ver os netos felizes e rindo. A gata dela era brava, rosnava para mim ou me olhava de cara feia sempre que entrava no apartamento em Botafogo. Não tenho muito mais lembranças ainda, a gata. Menor ainda de idade, me encontro sozinho no quarto do Marcelo, meu primo. A sainho está em algum móvel mais alto. Consegui abraçá-la, levei-a até a janela, não sei se olhei para o chão, e pendurei a gatinha pelo rabo perguntando se ela queria dar uma voltinha. A tempo vovó chegou e impediu o crime. Eu iria atirar a gatinha da vovó pela janela, que merda! Imagina esse menininho índio tacando um animal pela janela da vovó, caramba! Cenas inusitadas de memórias mais antigas que o Arco da Onça. Ainda era assim quando eu era pequeno. Meu primo tinha uma camisa da Alamoana, eu adorava a camiseta, mas o menino tinha cabelos louros. Eu pensava, ora, um menino loirinho de pele morena, que trabalho estranho. Mas ele adorava, era coisa de surfista. Marcelo tinha um amigo tenor, colecionava revistinhas do Vietnã, brincávamos de comandos em ação, fazíamos teias e ele me ensinava a dançar Vanilla Ice com um passo ensaiado. Como eu gostava de brincar com Marcelo, era fera em cuidar de mim. Novembro 30, 2013. Categorias. Categorize de Lívia comentem Meimenco. Quarta-feira, 13 de março de 2013.
contar uma história para vocês. Uma vez um cara que trabalhou aqui na rua trouxe uma senhora para ficar sentada em uma cadeira durante algumas semanas na esquina da rua Moura Brasil com a Álvaro Chaves em Laranjeiras. A senhora era horrível, parecia uma benzedeira. Olha o nome, benzedeira, já é de convir que este nome tem alguma coisa ligada com o bebum do capeta. Quem precisaria benzer uma rua? Para começar, o cara trabalha estacionando carros, o que me diz a intuição que ele, que trouxe a senhora, estava fazendo algum trabalho de seu agrado, e sei bem que o rapaz mora em Campo Grande, bem longe daqui. Suponhamos que este trabalho é do agrado do cara, pois meu não foi. Hoje, desde ontem, estou arrumando conflitos com o cidadão. Foram horríveis os dias em que estavam aqui. O cara com a face arruinada de capeta e a senhora rezando loucamente, e eu posso dizer isso pois o apartamento de mamãe fica 2 janelas acima deste lugar onde a dupla se encontrava, a senhora e o capeta, que fase. Gostaria muito que as pessoas da vizinhança demonstrassem o sentimento que elas têm em relação a este fato, pois sempre que penso na maldita macumba da velha sinto nojo e repulsa pelos dois. Para piorar, o guardador de carros tem um irmão que não trabalha mais com ele, que foi trabalhar em Búzios, que também ficava na rua com ele. Na Zona Sul não é permitido estacionar carros e cobrar dinheiro por isso, não é uma profissão autorizada pela prefeitura. O rapaz está na rua Moura Brasil há cerca de 2 anos, inclusive garotos sobre total percepção de estarem sob o efeito do uso de drogas sentam com ele e ficam a conversar durante minutos ou horas. Eu mesmo já dei de presente para o cara um CD. É impossível pensar que o babaca está ali por bons motivos. Tenho a ligeira impressão que estava difícil deles trabalharem nesta rua, e ele fez um trabalho horrível para melhorar suas condições de trabalho. Ontem já falei para o cara ir embora e hoje novamente repeti a situação, falando para o elemento partir daqui para outro lugar, pois ele não é natural desta rua, nem deste bairro. Daqui a pouco vou acabar ligando para a prefeitura ou para a polícia para que venham fiscalizar o local e verem que este cara está ilegalmente cobrando valores e estacionando ou indicando vagas para moradores ou não moradores da região. Novembro 25, 2013. Categorias. Categorize Lívia comenta em Memenco. Azide. Sexta-feira, 8 de março de 2013. Ontem comecei bem o dia com o meu amigo me chamando para um rolê de carro em Madureira, para visitar uma pista nova de skate recém-construída ainda em divulgação outdoors pela via de trens. Fomos eu e Marcos para o rolê que chegou aqui em casa às 15h30. Acordei, desci e partimos para lá. O trânsito estava fluindo, trocamos assuntos e já falamos do hot dog que comemos na semana passada na saída de um rolê em Cachoeira no Cosme Velho. Bom passeio aquele dia. Marcamos nossos pensamentos para tirar a zica que pairou nas ideias. Ver meus amigos crescerem unidos é bom, mas sempre percebendo que os livres pensadores admitem quando algo não vai bem, principalmente quando a grana é curta, mas pelo que acredito, acho que posso viver um pouco mais sem este que se chama valor. O dinheiro é importante, compra casa, carro, mas não dá saúde nem precisa de muito para nada. Digamos assim, se for comprar uma camisa, quando preciso gastar? 50 a 40 reais. Se for comprar uma calça, quanto? 650 reais. Então, verdade seja dita, faz falta sim. Mas apesar disso, tenho 1 ou 2 calças jeans em casa que já me servem de uso para tudo que eu queira. Nos dias quentes, sungas faltam. Chinelos de dedo nem pensar, alguns nas prateleiras e um em casa. Vejamos a maçã. Quanto custa ir à feira e comprar meia dúzia de maçãs? Uns livros 40 reais compram um bom livro em uma prateleira de supermercado. Um livreto de poesia é gratuito. A internet a cabo é paga por 40 reais ao mês com telefone incluído. A net no Brasil é uma batata. Não pago do meu bolso, mas vejo nos anúncios de televisão, que são por conta dos 100 mensais, ou seja, compre o que quiser, mas não me peça dinheiro para investir em marca. Roupa da moda é caro e faz volume, então mãos à obra. Invista seu tempo em criar e expandir seus horizontes, vá a bares, beba e se alimente. Às vezes vale mais uma calça rasgada e uma camisa velha do que sair do shopping com uma sacola cheia. Outra dica esta para os viajantes desavisados. O Brasil é repleto de comidas típicas que fazem o gosto da terra e que valores irrisórios são cobrados pelos vendedores. Procure nas orlas das praias, barracas típicas e semelhantes.
milho, tapioca, açaí, um pouco mais caro, e sanduíches naturais são especiais no sabor e remetem ao país de origem. No meu bairro especificamente existem ótimos restaurantes portugueses, como a Toca do Juca, na Rua das Laranjeiras, o Bar Serafim na Rua Alice, o Mama Rosa, no bairro do Cosme Velho, e por aí vai. Para os afamados por lanches rápidos e fast food, uma cadeia nacional, o Subway é uma ótima opção para sanduíches a metro, com vários sabores e tamanhos. Cinema. Repleto de casas e grandes centros de cultura, a cidade carioca já passou como cena de filmes estrangeiros e clipes internacionais famosos. No bairro das Laranjeiras já foram gravadas cenas de filmes de Arnold Schwarzenegger, no Salão Social do FFC, o famoso filme nacional Tropa de Elite, que relata cenas de crime organizado e sociedade civil, a política de Estado contra o tráfico de drogas. Snoop Dogg, Madonna, Michael Jackson, dentre outros já transitaram pela cidade maravilhosa. Um dos mais familiares grupos de cinema que tem casas em Botafogo e na Cinelândia, o Grupo Estação, sempre em suas mostras tem em sua seleção filmes nacionais e de cultura, que tem seu mercado voltado para temas novos como o já tradicional Festival do Rio. O mais conhecido Circuito Carioca é uma mostra de filmes em todas as salas do grupo com uma lista de programação. No festival é possível ver nacionais saídos do forno e internacionais premiados. Novembro 13, 2013 categorias. Categorize de Lívia comentem Memenco. Azide. Domingo, 17 de fevereiro de 2013. O carnaval está acabando, mas dá para escrever ainda que eu me acostumei à casa vazia da viagem dos meus pais e da falta de dinheiro para não ter tudo que fazer imediatamente na hora em que eu quero, a pensar. Meu trabalho está em recesso. Não pude sair por aí gritando água, mas curti uma vibração intensa ao sentir pelas ruas do Rio com o casal Combalia que estava animado na maconha, em especial a Vanessa Arruda, pois lembrando agora o Gabriel me disse que muitos de seus alunos e companheiros de profissão visitam seu perfil para algo, então melhor não regar esta farra da carne do Rio de Janeiro nas ervas oriundas no underground do Bronx com a arte de ensinar os filhos a recomporem suas fardas e partirem para o carnaval com algum álcool em mente, será? Bem na semana passada estávamos voando para alguma festa de carro guiando pela Lapa até Santa Teresa para voltar para o reggae que falei por aqui numa rápida passada de página num show no prédio por lá pelas bandas da Tati. Porém desta vez fomos a 3 pessoas e curtimos uma boa onda levada pela Lapa. O show estava no apartamento do 2º andar, parecia mais hospitaleiro, a banda era um gringo, um cara rastafari. Eu estava chapando para ver o dia girar, e meus amigos ainda não haviam formado um casal. Lembrando-se do sonho lindo dá para fazer uma anedota com a casa da Tati. Olha, ele voltou. Meus amigos em suma estavam comigo e que me percebi olhando para esta menina Vanessa, que garota mais animada e com algo de semelhante às amigas de tempos em que andava livre pela pista sem ter de dar muitas satisfações ao mercado dentre outras compras do mês a serem feitas. Saindo na noite fomos tirados de lá por alguma coisa que lembro ser o Gabriel falando estar cansado de lá. Eu estava curtindo o show, estava bom, a erva era boa, dava para continuar mais um pouco sem correr de carro pela cidade. Mas a semana ainda estava começando e o carnaval ainda não havia chegado. O Renato ainda nem estava com a gente, o Felipe já estava adoecido, o Fernando já postava matérias sobre sua recuperação e eu estava correndo a torto e direito pela Lapa. Bar da Cachaça, a Vanessa já era do bonde, Gabriel já estava a beijando, eu já havia beijado a Gabriela, a gringa já havia vindo aqui em casa e arrumado maior tumulto. Nem dá para começar assim. Mas que gringa filha da puta essa que veio aqui em casa, coisas da vida, mas essa menina era tão gata, que achei que valia a pena colocar na cama e dar uma castigada. Ela veio sentou na porra da mesa no computador, e não deixou que eu me vingasse de uma noite de porre em que as meninas estavam se fazendo às custas de algum álcool que encontraram na saída ou chegada de um jazz na Lapa, ou seja, tudo bem até a porra do break time. Mano, a garota já está na sua cama, custa passar de um beijo na bunda a uma emoção entre as pernas, e para lá que ela não reclamasse não foi nada, reclamou, falou alto, acordou toda a casa, e quem estava acordado na madrugada pode escutar os gritos da gata. Ou seja, deixei-a dormir até às 8 horas da manhã para que acordasse, e fosse para a praia encontrar sua amiga que Eilas na semana seguinte no mesmo jazz perguntasse se eu havia visto a amiga dela que falou que ia passar por lá e eu não vi. Não estava com vontade de falar,
mas ignorei a amiga e parti de lá com uma dor de cabeça da porra, pois fumei alguma parada e dormi tomando serva calçadão, mas esta amiga já havia vazado. Porra, saindo da Lapa, no jazz da rua você vai para a casa do cara de táxi e não vai transar só se for muito chato. Oktober 28, 2013 categorias. Categorized Lívia comentem Memenco. Azid. Segunda-feira, 21 de janeiro de 2013. Ontem foi dia de ensaio em casa. Mr. Lápide veio aqui e passamos algum tempo no microfone, mostrando um ao outro sons que já gravamos e coisas que poderíamos trabalhar em uma banda ou mais. O mano curtiu a coleção de CDs e na hora que ofereci para ele uma casquinha de laranja coberta com chocolate, ele não deu mole e tacou-lhe um grande punhado do doce. Poxa, que cara olho grande. Deveria ter sido educado e feito como eu fiz, oferecendo bebida e cigarro para não passarmos a tarde com fome aqui no meu quarto. Penso um dia comprar uma pequena geladeira de design, mas acho que ela ocuparia muito espaço. Não sei bem se é uma saída tão boa, mas seria uma ótima compra. Fui com ele na Rua Pereira da Silva e saímos de lá com uma pequena porção de brenfa. Seguimos para a Rua General Glicério e andamos um pouco lá por cima. Pude mostrar para ele o prédio que morava com minha mãe e pude ver como lá é agradável e dá-se para andar bem a pé. É um local calmo e bonito. O campinho de futebol ainda existe e assistimos um pouco sentados ao chorinho de flauta que acontece aos sábados na pracinha da feira. Bebemos algo e logo mais chegamos aqui. Quando saímos de casa fomos à casa de um conhecido dele e topamos uma pipoca e água que havia colocado na mochila, pois saí de casa já sem dinheiro e poderia ficar com fome ou sede. Levei um DVD carioca na mochila, mas não deu tempo de assistir. Em casa. Estou com meu trabalho organizado, orçamentos em dia, porém sexta-feira era dia de trabalho na mansão São Conrado e meu telefone ficou sem bateria. Não acordei e perdi uma noite de trabalho. Saí de casa então após falar com outro mano. Clique Art é um parceiro da corrida musical que falou estar indo a Lapa após o trabalho. Fui para lá. Chegando por lá entrei pela rua mais perto na Joaquim Silva e subi a escadaria do Celaro. É bem legal fazer o trajeto completo. Subi as escadas, desci a ladeira à direita e saí na rua que chega aos Arcos da Lapa. Mesmo já havido passando ali nos arcos várias vezes, ainda não tinha descido por este lado. Alguns caras urinando na rua, no muro de algumas casas. Geralmente não faço xixi por ali, somente nos banheiros químicos que tem por lá. A prefeitura coloca isso, ajuda muito, principalmente no carnaval. Tomei algumas bebidas destiladas. Fui ao bar da cachaça e conversei algum tempo com uma paulista que havia conhecido nas Laranjeiras na PRC Cedilha, São Salvador. Ela era simpática e bem bela, um rostinho meigo, e disse-me que namorava em sua cidade, mas eu não levei a sério. Inclusive ficamos falando sobre trabalho e do que curtia ela fazer aqui na nossa cidade. Ela estava hospedada no Humaitá com sua amiga. No dia em que estávamos nas Laranjeiras eu pensei em trocar mais com sua amiga, mas elas foram embora cedo. Ela disse algo sobre uma empresa de casamentos em que trabalhava em São Paulo além do design, e comentei com ela que poderia casar pela arte final, que Ilhas é uma festa bem animada para tais fins. O local é belo, arejado e tem bastante ventilação e bebidas variadas com salgados muito bons e cardápio a gosto. Curto ir trabalhar na empresa do André. Ele é meu amigo e já fiz muita festa boa com ele. Em uma oportunidade fomos a uma festa em Teresópolis em sua Pajeiro do ano. Ele sempre utiliza ótimos carros e gosta de uma festa bem feita. Trabalhamos na festa Havaian Club em Niterói uma vez e perdemos tanto dinheiro que após fiquei 2 anos sem trabalhar festa, somente contando o prejuízo que dei para minha mãe com este evento. A festa foi boa, ficou vazia, o espaço era grande demais. Muita gente não pagou entrada, e tínhamos bebida e salgados liberados com infraestrutura grande montada. Foi louco fazer isso em Niterói. Outras festas apareceram para competir com a gente e levaram uma boa parte do público que haveria comprado ingressos para curtir o que estávamos chamando as pessoas para fazer neste dia. Comprei bebidas em São Paulo, levei absinto Camargo para o evento. Era algo que poderia ter gerado bastante retorno se ocorresse no local original, o Clube do Final na praia de Itacoatiara, na região oceânica. Oktober 25, 2013 categorias. Categorized Lívia comentem Memenco. Azid. Terça-feira, 15 de janeiro de 2013.
Domingo foi legal, venho desde a semana passada sem escrever, mas já vejo o horizonte passando firme por Santa Teresa desde o início da semana. Primeiro pelo jornal fiquei sabendo da passagem de vida do Sr. Celaron, o construtor da decoração da escadaria da Lapa. Ele faleceu, foi assassinado, parece que foi carbonizado. Eu havia tido um problema com ele na Lapa, pois certa vez em que conversava com uma amiga negra já de manhã, eram 6h30 da manhã no dia, e ele veio lá de cima reclamando que não era a hora mais de estarmos ali. Ele veio arrogante e com bastante exigência. Fiquei puto, falei que chamaria reportagem televisiva se ele não parasse de nos empurrar. Falei de verdade, estava cansado, já é natural, mas como um cara que não havia na vida estava empurrando eu e uma mulher que nunca havia visto. E se eu reagisse agressivamente, e se resolvesse reagir às suas agressões, mas como sou calmo fui embora e minha amiga também, cada um para suas casas. Ontem revi a amiga, ela estava no colo de um amigo meu, o Carlos Eduardo. Ele é mais jovem, trabalha e curte os mesmos SUS que usamos em várias baladas. Ontem estávamos em um evento por lá em Santa Teresa. Era a casa do Guilherme Toledo, outro amigo que conheci antes do Cadu e que sempre sai com alguma jogada para darmos um passeio e curtirmos. Na descida de Santa Teresa também encontrei o Kim Nakazone. Este é um amigo de longa data que ao certo não vejo muito, mas que sempre encontramos e tenho pouca coisa a dizer, mas que se parar para tomar uma cerveja falaremos muito sobre coisas belas e da época em que viajamos para algumas festas abertas e curtimos altas baladas juntos, dançando ao som de êxtases profundos, DJS muito bons e algumas lindas mulheres de festa nesta data ainda passada em que apagava tudo da memória só olhando as beldades e curtindo bem. O show do Mundo Ácido foi no domingo, fui almoçar no KFC e após 2 sanduíches de frango fazendo uma promoção com batatas e refrigerante, subi de van para o local, paguei R$2,50 e fui ouvindo os meninos da comunidade comentar sobre o trajeto em seu próprio dialeto para que ninguém entenda nada, somente que eles eram bons meninos e que já poderiam voltar para suas casas. Chegando lá, paguei R$5 e entrei no evento. No show, meus amigos estavam passando o som. Paulo Groves esteve na bateria o dia todo até o final de seu show. Mac Lápide passou o som e fez um show maneiro em parceria com a banda, e o vocalista estava fumando um baseado na hora em que cheguei por lá. Conversamos um pouco sobre música e só saí de lá na parte baixa do prédio quando precisei usar o banheiro. Não estava cheio, mas saí do prédio pela ladeira e fui urinar na rua. Tinham pessoas na fila do banheiro. Observei que o prédio era muito bonito e tentei saber por quanto se alugava um apartamento lá. Os quartos eram grandes, vale a pena saber como se aluga um imóvel. Minha irmã Tatiana Gênova está querendo sair do apartamento dela. O dono do apartamento pediu o imóvel de volta. É alugado, mas ela ainda não tem um local novo para ir. A casa da Tati é grande e seria bom este local para ela, apesar de seu prédio ser mais condomínio que este. Santa Teresa é um bem característico bairro no Rio de Janeiro. Sempre temos algo que nos lembrar de Santa Terça. Hoje mesmo no evento conversei sobre um vídeo que vi na web com um apresentador chamado Bluesão. Ele estava na Ilha Grande fazendo uma travessia de ilha para outra parte mais habitada, a fim de comprar comida, pois seu companheiro de viagem e ele estavam em um camping, e ele não podendo ir, o outro foi só. O cara era engraçado. Eu estava no meu computador limpando a ilustração de uma tatuagem e fiquei ouvindo o áudio do vídeo o tempo todo. Depois procurei mais alguns vídeos na janela e percebi que o cara também faz vídeos em casa e que está morando no bairro de Santa Teresa. Saí de lá por volta das 2h da manhã. Fui com os garotos para a casa do Guilherme e de lá passei vídeos no YouTube. Após mostrar para o Gui o aplicativo que faz baixar pelo Reverb Nation minha página de artista em aparelhos Android na web. Oktober 18, 2013. Categorias. Categorize de Lívia comenta em Memenco. Azid. Terça-feira, 15 de janeiro de 2013. Domingo foi legal, venho desde a semana passada sem escrever, mas já vejo o horizonte passando firme por Santa Teresa desde o início da semana. Primeiro pelo jornal fiquei sabendo da passagem de vida do Sr. Celaron, o construtor da decoração da escadaria da Lapa. Ele faleceu, foi assassinado, parece que foi carbonizado. Eu havia tido um problema com ele na Lapa,
pois certa vez em que conversava com uma amiga negra já de manhã, eram 6h30 da manhã no dia, e ele veio lá de cima reclamando que não era a hora mais de estarmos ali. Ele veio arrogante e com bastante exigência. Fiquei puto, falei que chamaria reportagem televisiva se ele não parasse de nos empurrar. Falei de verdade, estava cansado, já é natural, mas como um cara que não havia na vida estava empurrando eu e uma mulher que nunca havia visto. E se eu reagisse agressivamente, e se resolvesse reagir às suas agressões, mas como sou calmo fui embora e minha amiga também, cada um para suas casas. Ontem revi a amiga, ela estava no colo de um amigo meu, Carlos Eduardo. Ele é mais jovem, trabalha e curte os mesmos SUS que usamos em várias baladas. Ontem estávamos em um evento por lá em Santa Teresa. Era a casa do Guilherme Toledo, outro amigo que conheci antes do Cadu e que sempre sai com alguma jogada para darmos um passeio e curtirmos. Na descida de Santa Teresa também encontrei o Kim Nakazone. Este é um amigo de longa data que ao certo não vejo muito, mas que sempre encontramos e tenho pouca coisa a dizer, mas que se parar para tomar uma cerveja falaremos muito sobre coisas belas e da época em que viajamos para algumas festas abertas e curtimos altas baladas juntos, dançando ao som de êxtases profundos. DJS muito bons e algumas lindas mulheres de festa nesta data ainda passada em que apagava tudo da memória só olhando as beldades e curtindo bem. O show do Mundo Ácido foi no domingo, fui almoçar no KFC e após 2 sanduíches de frango fazendo uma promoção com batatas e refrigerante, subi de van para o local, paguei R$2,50 e fui ouvindo os meninos da comunidade comentar sobre o trajeto em seu próprio dialeto para que ninguém entenda nada, somente que eles eram bons meninos e que já poderiam voltar para suas casas. Chegando lá, paguei R$5 e entrei no evento. No show, meus amigos estavam passando o som. Paulo Groves esteve na bateria o dia todo até o final de seu show. Mac Lápide passou o som e fez um show maneiro em parceria com a banda, e o vocalista estava fumando um baseado na hora em que cheguei por lá. Conversamos um pouco sobre música e só saí de lá na parte baixa do prédio quando precisei usar o banheiro. Não estava cheio, mas saí do prédio pela ladeira e fui urinar na rua. Tinham pessoas na fila do banheiro. Observei que o prédio era muito bonito e tentei saber por quanto se alugava um apartamento lá. Os quartos eram grandes. Vale a pena saber como se aluga um imóvel. Minha irmã Tatiana Gênova está querendo sair do apartamento dela. O dono do apartamento pediu o imóvel de volta. É alugado, mas ela ainda não tem um local novo para ir. A casa da Tati é grande e seria bom este local para ela, apesar de seu prédio ser mais condomínio que este. Santa Teresa é um bem característico bairro no Rio de Janeiro. Sempre temos algo que nos lembrar de Santa Terça. Hoje mesmo no evento conversei sobre um vídeo que vi na web com um apresentador chamado Bluesão. Ele estava na Ilha Grande fazendo uma travessia de ilha para outra parte mais habitada, a fim de comprar comida, pois seu companheiro de viagem e ele estavam em um camping, e ele não podendo ir, o outro foi só. O cara era engraçado. Eu estava no meu computador limpando a ilustração de uma tatuagem e fiquei ouvindo o áudio do vídeo o tempo todo. Depois procurei mais alguns vídeos na janela e percebi que o cara também faz vídeos em casa e que está morando no bairro de Santa Teresa. Saí de lá por volta das 2h da manhã. Fui com os garotos para a casa do Guilherme e de lá passei vídeos no YouTube. Após mostrar para o Gui o aplicativo que faz baixar pelo Reverb Nation minha página de artista em aparelhos Android na web. August 27, 2013. Categorias. Categorized Lívia comentem Memenco. Azid. Terça-feira, 8 de janeiro de 2013. A continuação. O último dia passou em casa após um dia de trabalho na empresa do meu amigo André Gouveia, Arte Final Festas em São Conrado, observando o melhor o que se tem a fazer. Recebi um toque deste amigo hoje enquanto relia meus textos, mas não sei do que se tratava. Mandei uma mensagem para ele perguntando do que seria, mas sexta-feira estará por lá novamente naquela casa que fez a formatura e graduação de minha turma no ano 2000 na escola. A foto de formatura ficou por conta de meu tio Alexandre Duarte, que estive em sua casa na região dos Lagos este ano de 2012. Ilhas, um belo apartamento em um prédio com piscina e uma Harley Davidson estacionada na garagem. Fui com meu primo Felipe no seu carro e me pegou aqui em casa por volta das 8h30 da manhã para uma pequena viagem de carro onde conversamos sobre tudo.
Uma passagem para que fosse necessário explicar a ele minha última passagem na clínica e dizer o quanto foram difíceis estes anos, o tratamento por remédios legais, onde tive de abrir mão e entrar em abstinência inclusive de bebidas alcoólicas para dar razão a uma longa jornada já checada e aceita de sobrevivência sem participação na rede social da cidade e meu lar, onde tive que reter toda a juventude dos 20 aos 30 anos tomando estes remédios. Foram mais de 6.900 comprimidos de Zyprexa neste tempo. Minha primeira internação foi aos 20 anos de idade. Eu estava assustada. A cidade não parecia vazia, todos me olhavam assustados, e eu estava em pane após uma viagem de avião direto da cidade de Florianópolis para o Rio de Janeiro, e nada do que eu conhecia do lugar estava no mesmo barco de quando peguei o avião e fui para Santa Catarina. Sim, era uma viagem para esquecer o passado. E sim, era a viagem da minha vida. Sozinho com meus amigos, sem saber, eu sairia de lá direto para uma retomada magnífica de Olhos Irreais para uma fada amarela que se mostra, até hoje, perdida em meus contos de trabalho. Fase inescrupulosamente culpam-te em relação ao tráfico de drogas, onde abri mão da minha liberdade e colocaram um pingo no i de minha internação e fizeram com que acreditasse que nada do que estava vivendo era verdade, até acreditar que meu relacionamento era mais nada que um amigo ou dois somente em fase de crescimento sem mais. Para que tanto alarde em relação ao amor que você teve por uma menina? Para que estar perdido em ares de histórias que não te completam em ver sua amiga te olharem e ficarem felizes por você ser tão natural que não queria dar balas ao ver seus amigos comprando drogas na beira de uma farmácia que só quer drogar você, e nada mais do que aquilo. 5 quilos de maconha foram fumados, drogas indecentes foram vendidas, e não há por que dizer que isto tudo foi em vão, pois a menina que me trouxe desta realidade para o meu atual desespero hoje já não faz mais parte da minha vida, em que nunca mais pude saber porque dei depoimentos assustado, com meu consentimento e sem saber que isto poderia ter afetado meu bairro. 4 anos de abstinência frequentando um lugar aonde íamos nos tratar de drogas e murmurar o dia frio em contato com remédios e outras coisas que desde lá já achava ruim, mas que nenhuma pessoa poderia me aliviar, pois minhas consultas com o psiquiatra eram praticamente mensais e dentro de casa nenhum dos parentes saberia se seria de suma importância parar de tomar tais remédios ou não. Somente quem saberia isso é o médico, mas minhas idas e vindas do consultório eu só ouvia-se: você está bem, tem sentido sono, e como está tudo indo? Para um cara de 20 anos isto, esperava-se que acabasse rapidamente. Mas minha fama de inconsequente continuou para então eu voltar com minhas idas e vindas à boca de fumo e entrar em contato com certos menos que fizeram minha vida girar a mais de 1000 graus. Estava sem grana e meu aparelho celular parado, para pegar mais drogas e consumir tudo que havia deixado para trás comprando e vendendo em dinheiro alto na mão para depois deixar passar atrás e tirar o sossego de gente que estava de tarde em casa, sem ter a noção que isso me colocaria de volta a uma cadeira sentada no quarto sonhando no que teria feito se não queria usar drogas e mais. Somente lembro-me da pergunta da família se eu havia voltado a consumir êxtase, do que falei que não havia consumido, mas que se para ser aceito na clínica eu necessitasse ter usado, eu havia consumido uma dose para ficar em tratamento, e que assumiria todos os riscos de ter feito isso junto aos médicos por minha própria precaução. Pronto, em 2004, pela segunda vez em 2 anos seguidos, estava internado na Jorge Jaber para mais um momento que desta vez só durou 1 mês e me fez sair de lá pensando estar bem para voltar para casa. Os anos se passando e eu sem ter aonde chegar, da casa da namorada para minha casa, da minha casa para a casa da namorada, e nada mais influenciando o meu estar, mas a cidade toda insurgindo e voltando-se contra mim, numa bela saga que poderia se chamar de epopeia se não fosse tão genial a figura das pessoas te obstruindo e não dando passagem em seus queridos carros, no que se mostra um amor não acabado, exagerado e com amor ao código de conduta. Não use drogas, seja seu consumo. Não cuide em bebidas e não de cigarro ao seu amigo. Esta era minha projeção, estar em casa, contudo não veria fazer passar somente com trabalhos, shopping e o que quisesse colocasse no lugar de baladas inestimáveis, amigos infalíveis e uma bela Lamborghini para tirar a conta. Quantos anos a fio você não vendeu drogas e olha o que sobrou? Míseros R$ 47 para pagar sua conta da próxima mesa de bar, que te abrir a porta para sentar com um amigo e beber poucas e boas sem estar fardado.
A presunção de alguém que queira julgar somente o seu passado sem dar valor a coisas belas como sua faculdade, seu trabalho, inclusive trabalhos no divã da inconsciência natural, a droga de consumo nada amigável, o remédio dado todos os dias em conta-gotas para esquecer o hoje, de ontem e lembrar-se somente do que se precisa fazer agora, tomar um café ou algo assim. August 18, 2013 categorias. Categorize de Lívia comenta em Memencô. Azid. Sábado, 5 de janeiro de 2013. Hoje fui a Lapa e pude constatar com meu parceiro Johnny RL que os rappers carioca não estão preocupados com a fazenda que nos restou na pista. Estar bem com sua dignidade é estar em prol do rap e correr atrás de patrocínios para nossos projetos e ver onde a iniciativa privada e socialmente engajada pode cimentar o trajeto histórico do rap em nossa vertente carioca. No circuito poético da cidade junto com outros artistas da nova sociedade musical que vem surgindo a cada ano, onde estamos assobiando subitamente entre nossa peça gráfica e amigos sonoros que vamos buscar um lugar a mais dentro dos espaços urbanos e espaços abertos ao transeunte normal da cidade carioca, o engajamento dever estabelecer uma didática. Encontrei com o Hugo Figueira lá, o garoto mais novo que teve internado comigo na clínica Jorge Jabé. Durante 69 dias após uma ligeira confusão que se estendeu por semanas na residência dos tricolores. Por que motivos eu estaria sendo ouvido fazendo alerta e na correria do certo escrevendo em blogs coisas da vida particular e aberta aos amigos ouvintes do som, em redes sociais, grupos de músico e crítico, produtores da cultura nacional como exemplos de Mr. Break, produtor de beats, e Mac, que foi o primeiro cara onde fui atrás de comprar umas bases para o rap no CD, andei na pista. Começou a ser gravado da RZN Records no Meyer pelo produtor Fábio Broa, e assim começou a viagem por dentro do canal. O resultado de cerca de 20 mil clicadas e 450 downloads no som via web trouxeram os sites MySpace, Trama Virtual, Palco MP3 e SoundCloud para que tocassem os primeiros Colégio, Kamikaze e Feliz no Natal entre os primeiros meses de 2010. Chegando a se posicionar depois de um ano na pesquisa de material em rede no terceiro lugar para o nome Xingu, com o prefixo rap após a palavra, com um ótimo resultado de seu. É bem verdade que estamos ainda mais para frente com a tecnologia, cada vez mais explorada por blogs, sites e microsites em redes gratuitas para exposição de conteúdo como murais de Flickr, Twitter, Facebook, Orkut, LinkedIn, Reverb Nation entre outros que disponibilizam infraestrutura virtual para o conteúdo. As redes são um alívio para quem vê neste espaço girar as nuvens da informação. Ela é bem melhor, faz progressão, e com que queira através de um site divulgar os conteúdos como textos, arte e poemas, cartazes de evento, banners virtuais, cartões de visita, camisas e selos digitais como a LB Disco. Visa assinar arte e entregá-las através de um processo de Bronx Delivery, fazer imagem digital de grupos e artistas com efeitos gráficos, foto e textos de criação de áudios, vinhetas e vídeos editados em PSD e Adobe Premiere. O computador é preparado para a missão de alguns anos com iniciativa própria de levar o valor da marca, expandir o conhecimento básico de cultura com valor agregado no dia e na vivência em salas de bate-papo, videochats e inboxes de mensagem como meios e caixas de operadoras celulares. Tudo é conta e entra nos orçamentos diários, no custo e entrada do boletim da agência e revista gráfica para Facebook. Diversas páginas e empresas sociais como a NDP Produz, o Tumblr, o Blogspot, a Laranja Bronx, a LB Records gravadora na Lastf, entre outros valores e artistas como Prod, Nico Beats, Eliza Enferu e Mac Lápide fazem o meu processo em uma jornada inicial de ensaios. A noite e carnaval também são uma boa em pensar roteirizar para clipe, som realizado nos melhores para dar sequência, fazer imagem e movimento deste projeto audiovisual, o pacote LB Records. August 15, 2013 categorias. Categoriza de Lívia comenta em Memencô. Sexta-feira, 4 de janeiro de 2013.
Esta de madrugada e estou cansado de ficar na cama de barriga cheia sem conseguir dormir. Meu amigo hoje me indicou fazer um livro, pois estava reclamando muito do passado e vivendo uma vida sem ter poderes extra-oportunos para me estender no assunto, ouvindo agora alguns beats do Lucas Beatmaker pelo SoundCloud e curtindo uma vibe que só pode ser minha e de mais ninguém. Algumas cervejas fizeram com que eu conseguisse um algo a mais na madrugada de hoje, porém os textos de ontem voltaram na minha mente. Pensei na capa do livro que poderia ser preta e branca, e se este seria um livro bem grosso após soltar algumas frases no Twitter de madrugada sem nada para fazer. O bar da PRC Cedilha. São Salvador em Laranjeiras é aconchegante, seu Dodô. Já até fiz uma arte que poderia entrar aqui e acho que estarei sempre falando das criações em casa. Gosto de pensar que falar de trabalho ajuda a tirá-lo do papel, e sim, isto faz todo um sentido. Estou com o projeto de colocar o estúdio em uma incubadora de empresas, é gratuito, e ajudará a escrever sobre o que tenho de executar este ano seguinte. Mano, escrever todos os dias ocupará bastante tempo vago e sem nada para me tirar do tédio. O problema da fumaça já volta na minha cabeça. Encontro dias onde não vejo por que viver sem fazer uma fumaça ajudará os meus amigos a viver melhor. Meu Deus, o que uma criança tem a ver com isso? Acontece que se o meu sobrinho pegar este livro e não perceber que o seu tio já passou pelo que passou e relembrar que sua vida não foi uma ilusão inoportuna, bastará a ele saber que a conversa amiga ajuda a pensar mais e melhor, lembrando-se dos velhos companheiros e amigos nas tardes amigáveis naquela casinha amarela, sem estar rodeado de bandidos e viciados inconsequentes que se apresentam todos os dias para dar um parecer mais caro em troca de algum sossego dentro de suas casas medrosas e muitas vezes humildes, se podem dizer assim. Os amigos se perdem com muita facilidade entre goles de cerveja e baseados, porém um rolê na Lapa já mostra que a rua trabalha sozinha e quase efêmera entre ruelas largas, estreitas e artifícios que vemos crianças com sangue, ritmos de funk, reggae e hip hop misturados ao amor que, como diz minha amiga Gabriela, para todas as horas em que tenho de concentrar minha observação em um só dilema, se foi para esta gata ou não. Mana, só a mistura disso com o medo já daria uma circunstância crucial de se fazer amor, como diria o Dudu Scooby, que eu sei o que vou fazer daqui para frente. É impossível se passar despercebido depois de 30 anos na cidade pacata do Rio de Janeiro, sem as pessoas, por mais de fora que pareçam, não conhecerem ao menos o seu rosto ou saberem do que você fala, e porque de ouvir tanta música e escutar coisas de que não conhece e saber de longe que aquela gata poderia te olhar. Mas eu não fujo de conversa boa. Para as demais e menos espertas, estávamos em namoro quando as coisas melhoraram de estilo, mas hoje em meu apartamento, de mamãe, serve de casa e rebento para uma criancinha linda que é o João Pedro, filho da maninha, e que é a criança, menino mais fofo do mundo e que gosto de agraciar e apertar sempre que consigo, que me deixam sozinho com ele para ensinar as coisas dos índios, já que tenho-os tão fortes na melancolia dos apelidos, como fui apelidado aos 8 anos de idade na segunda série do primário no Colégio São Vicente de Paulo, escola que passei toda a minha infância aprendendo matemática, história, geografia, química e biologia, entre tantas outras matérias como filosofia, português e literatura, com um dos professores mais legais e inteligentes que vim saber ter havido falecido alguns anos passados. Mas não me recordo certo seu nome, somente de ter nos dado aula sobre o livro Boca do Inferno, que tenho em casa até hoje. Gostaria de lembrar mais coisas da infância e estas memórias vão voltando. Lembro-me de uma viagem para Ouro Preto, em Minas Gerais, onde a escola, junto a uma professora de geografia, nos levou de ônibus para visitar o centro histórico e as minas de antiga exploração de ouro e metais preciosos no sudeste do país aos 11 anos de idade. Iniciei o curso de inglês no CCA das Laranjeiras e Flamengo também nesta época. Voltamos muito para Ouro Preto, acho que por 2 carnavais, para curtir os blocos e vivermos ótimas experiências envolvidas com cerveja e curtição em repúblicas de estudantes que nos aconchegavam mesmo no frio em colchonetes, barracas ou colchões e nos davam o limite prazer de ótimas refeições feitas em bares de pionada ou restaurantes, aquilo que já eram mais caro que o de mais feijão e arroz com carne e salada. Às vezes ovos destes restaurantes mais simples. A comida sempre foi deliciosa e disso não posso me queixar, pois a famosa mão na massa dos mineiros é irretocável em qualquer paladar pelo mundo que conheça pratos internacionais e costumeiros como ovos em pizza na região francesa dos Castelos.
Já fui à oportunidade da Copa do Mundo de 1998 à França com meu pai, que trabalhava na época para a Companhia Aérea Varig, antiga maior companhia de aviação brasileira, antes de fechar suas portas em 2003. Meu pai trabalhou nesta por toda a sua vida e na ocasião de seu falecimento recebi pensão privada e do Estado até os completos 21 e 24 anos em cada uma delas e pude investir em um relacionamento de 4 anos, fazendo pequenas viagens presentes com esta menina que me aturou por estes intensos e consecutivos anos após estar desequilibrado pelo uso de químicos, voltando de uma viagem ao sul do país para esquecer a passagem de Luiz. Sim, a história mais conhecida do meu Nick que jamais foram esquecer. Ele viajou, ficou louca, não aguentou a queda e saiu dentro do êxtase para esquecer o motivo da perda. Tão real e mais bela que fez a falta, os seus amigos e parentes montarem os anos na minha ausência. Gostaria de ter sofrido menos com esta vida, mas foi o que a ela deu a ilusão. Gostaria que meu pai soubesse que estou firme no propósito, e é assim que vou estar. Queiramos contra ou não, a caminhada da vida busca uma solução plausível na morte do Paulo Júnior, outro dos garotos que perdeu a vida tão cedo em troca de um recado que parecia ser a vida perdida por 3 rapazes que até hoje não sabemos o que aconteceu, só sabe-se o que passou, e já passou, mas ao certo disto tive só um recado, para me cuidar e ver a diferença entre um homem de bem e um de mal, para ver que as consequências nem sempre são boas quando te apresentaram um cara. Rodriguinho foi um cara astuto que ficou doente, sai pouco de casa e ao certo deve estar trabalhando muito mais do que imagino, ao não usar somente 2 dedos para restaurar a pressão dos meus sentidos ao lembrar-se do passado, rever a letra e não apaziguar todos os momentos oportunos que tive por aí de não pagar dívidas, que duvido muito se eu não tiver outra. Pegaria ele com gás, muita sobriedade e muita satisfação de estar com o meu aliado sem contar histórias na vida e saber que com amor se dá o perdão. A fama de estar bem ali e saber a hora certa que será dada em qualquer ocasião. August 7, 2013. Categorias. Categorize de Lívia comenta em Memencon. A missão. Quinta-feira, 3 de janeiro de 2013. Contar aos poucos deveria ser tão difícil quanto é redigir uma redação para a faculdade ou um vestibular qualquer. Hoje, depois de formado em desenho industrial, ter cursado um curso incompleto de arquitetura e estar trabalhando com música há 3 anos na cidade do Rio de Janeiro, venho ver o meu passado para achar respostas em minha própria vida para fazer uma obra que fale não de mim, mas de algo que eu haveria perdido em lugares do passado sem saber ao certo se é isso que deveria ou que me resta fazer, antes de trabalhar para sempre com algo que não me complete ou complete de verdade, depende da opinião. Talvez. Acho bem difícil ficar relendo estes textos para me confortar, então corrigir alguns erros gramaticais já é bem enriquecedor para mim. Aos experientes leitores, isto será menosprezado quase que ironicamente na primeira tentativa de reavivar o que venho lendo nos últimos anos. Porém, dizer que venho de uma família próspera, que meu avô paterno foi um bom escritor mesmo sem eu ter lido ao menos um de seus livros deitado em minha cama, não seria normal saber que seu filho mais velho faleceu antes de ver seu terceiro filho nascer e que eu e Tatiana amamos muito nosso irmão Lucas, assim como a pequena leitora assídua de muitas obras juvenis atuais e best-sellers. Tainá vem para nossa casa sendo a pupila desta saga falada em textos e imagens que não saem do meu estúdio. Dedico estas linhas aos demais familiares de meu pai e minha mãe, dentre tantos que poderei citar, entre eles a senhora Eriqueta Duarte, já falecida, irmã de meu avô Francisco Duarte, a senhora Alice Duarte, professora de português, também irmã de meu avô, na casa da qual passei muitas datas festivas no dia 25 de dezembro, nas cerimônias de Natal, onde víamos e revíamos toda a família Duarte no lado desta linda senhora, e que hoje fazem parte da memória viva de nossos primos e tios que estão conosco para o que for preciso, e ao meu tio Thomas de Aquino, que faleceu neste ano passado de 2012, vítima do mesmo câncer que matou meu pai, Luiz Francisco, e que hoje me acostumo a viver com sua memória, mesmo sentindo sua falta agora há 10 anos completos no dia 25 de setembro de 2012, pois assim como muitas pessoas utilizaram em sua vida a nicotina, uma das substâncias mais maléficas à saúde, e que não deixam rastro sobre o seu mal até acabarem com uma vida ou de milhares de pessoas ao redor do planeta. Minha mãe Cíntia, que muito amo, e que não gostaria que tivesse presenciado muitas das besteiras que pratiquei quando adolescente.
mas que hoje me dou mais gás para estar estudando, escrevendo e compondo músicas, assim como sempre me educou, e tive dificuldades em rever os meus conceitos e perceber que a vida não é só uma fase, mas sim uns ciclos que completamos a cada ano, e por isso espero que este livro chegue a tempo de conseguir espelhar e refletir todo o meu processo no âmbito da vida sem passar por chato ou por alguém que não gostou de ninguém, mesmo quando fazê-lo poderia ser difícil estando ou não certo, se este era o melhor caminho a percorrer em alguns espaços partidos entre corações amados e agraciados pela palavra, que não é ouvida e escutada por todos numa madrugada de chuva como esta de hoje em seu apartamento no Rio de Janeiro. Dia 12 de janeiro tem show do Wiz Khalifa na Fundição Progresso aqui no Rio de Janeiro, então que a cidade abençoe os nossos paladares auditivos, pois muita coisa vai acontecer. Meus 30 anos estão começando este ano, vai haver mudanças e espero que sempre para melhor, entre coisas novas e boas, velhas e novas, sem comparar demais e muito menos falando do que não preciso para viver bem. Minhas experiências com o web não foram poucas e vejo que o mundo global é menor do que pensava, mas tão belo como recordo lembranças da infância com viagens ao exterior junto aos primos e família no segundo casamento de minha mãe com o Sr. Cláudio, que está conosco desde os 6 anos de idade, quando saímos de nosso reduto apartamento na Rua General Glicério nas Laranjeiras para morarmos em um apartamento em um edifício de judeus nas Laranjeiras em frente à Hebraica. O clube da mesma religiosidade, pois afinal nossa cidade é muito bem habitada por esta comunidade que tanto já fez por mim quando trabalhei por 3 diferentes datas em lojas de comércio e em shoppings do Rio de Janeiro na empresa Chili Berge Caito Maia, em uma franquia de um só dono no Rio de Janeiro, o mesmo dono da Elos no Shopping Rio Sul, Shopping Leblon, Galeria Ipanema 2000 e Shopping da Gávea. Buscarei dar dicas de design, comércio, estúdios e o que mais souber que vale para um jovem ou iniciante que busque ter conforto em sua própria casa e que com isso venha se perguntar o que não deveria fazer para se ter insucesso de algo que se daria de positivo para suas carreiras, casas e relacionamentos de amor, seja do mesmo sexo ou não, apesar de nunca ter passado uma situação sequer me relacionando afetivamente com alguém do meu sexo, ou que poderia estar a fim de alguma transa, seja nos detalhes ou na vida amorosa normal. Agora toca um 2-pack no Aiva que tenho no meu quarto, que ganhei de uma namorada de 4 anos que gostei muito na fase em que me cuidava em grupos de ajuda mútua para reorganização de vida, programa de 12 passos e início de um tratamento que levaram 10 anos me trazendo onde estou hoje, com saudade de alguns amigos, falta de coisas supérfluas, mas com uma rotina que muito me agrada de ter como rotina de vida, ouvindo rap, gravando som em estúdios, gerando amigos através da web. Tenho cerca de 70.000 clicadas de conteúdo e algumas artes geradas em programas gráficos da Adobe, e com meu primeiro laptop dado de presente pelo padrinho da minha irmã, o Sr. Francisco Duarte, Zeca, como é chamado pela família em muitas das ocasiões, o cara que me ajuda e fortalece estar mais feliz e mais contente com o que preciso trabalhar, comprar, falar e vender, seja em ajuda ou amor virtual. O trabalho dignifica o homem e tudo que é mais clichê tenho visto em vários locais, porém as redes sociais são um espaço oportuno para estar alegre e vivo, e não perder o foco na visão do trabalho e da vida que levo para ter prazer e poder sempre somar com meus contatos e amigos na experiência virtual. Bons sonhos e boa leitura. June 26, 2013. Categorias. Categorize de Lívia, comenta em mim. Gabriel, fala tu. Create a free website or blog at wordpress.com. Privacy e cookies. This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here, Cookie Policy. Pular para a barra de ferramentas. Meus sites. Leitor. Escrever. Sair. Seguir. Fala, galera. Então essa leitura da máquina foi o https://livroamissão.wordpress.com.